Vamos Na lá. hora que entrar, você avisa a gente, por favor, André. Tá, vamos ver aqui se já está funcionando. Pronto, estamos ao vivo. Estamos. Só um minuto, deixa eu ver ali. Então, pessoal, boa tarde, né, os nossos estudantes queridos, profissionais também da psicologia, da área da saúde, fazendo hoje aqui a live como deve ser feita, né, com os três participantes aqui ao mesmo tempo, né, e já de início aqui agradecer então a Luciana Santos, Aparecida dos Santos, que é presidente do Sintran, secretária da NCST, diretora do FESERG, também de Minas Gerais. Agradecer também ao professor Matheus Viana Braz, que é uma das professoras recém-chegadas, já se tornou um grande colega nosso aqui da UEM, professor da disciplina de Psicologia Organizacional do Trabalho. E então nós vamos falar aqui nessa live de hoje justamente da questão da saúde mental, do âmbito do trabalhador e os impactos psicossociais que ele vem acometendo, né, que é uma demanda que a gente vê dentro do campo da área da saúde, dos debates que a gente vem fazendo, e aí os nossos dois colegas aqui irão fazer a apresentação. Inicialmente, a Luciana ela vai iniciar a sua fala, depois a gente passa para o professor Matheus e depois a gente consegue então fazer aqui um jogral, os participantes, então vocês já podem apresentando aí nos comentários do grupo aqui do Facebook, e a gente consegue ir fazendo o manuseio aqui então das perguntas aqui na tela, né? Então já de início, vou passar então para a nossa convidada, Luciana, já para fazer aqui uma discussão conosco. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, boa tarde a todos, né, aos estudantes, ao pessoal da psicologia. Boa tarde, André, boa tarde, Matheus. Né? Mais uma vez agradecer pelo convite e estar aqui hoje, poder estar discutindo, né, essa questão da saúde mental dos trabalhadores nessa pandemia. Né? Eu vou dizer o seguinte, eu sou presidente de um sindicato que representa Divinópolis e mais 36 cidades da região centro-oeste. E como é que tem sido isso aqui para a gente? A gente tem recebido diariamente, né, o pessoal da saúde reclamando da falta de EPI, falta de álcool gel, máscara, o capote. A gente sabe da dificuldade, né, que essa pandemia trouxe para todos os gestores, né, do Brasil, do mundo inteiro, vou dizer assim. O que nós lamentamos é porque a gente já vem numa briga, né, com principalmente esses servidores de linha, de ponta que está ali. É uma falta de respeito com esse pessoal. A gente vê, por exemplo, vários deles que são tirados em insalubridade, né, e hoje está lá na ponta, e a gente brigando sem os EPIs, né, necessários. Infelizmente, o que a gente está vendo é o quê? Eles estão comprando material que realmente não dá nem para a gente usar, vou dizer, nós, pobres mortais, saindo na rua. Né? Ainda mais esse pessoal que está na linha de frente atendendo o pessoal que vai, né, aos postos de saúde, à UPA, aos hospitais. Então, assim, é lamentável a gente ver. Né? E a cada dia que passa, essa demanda vem crescendo, denúncia em cima de denúncia de servidor. E a gente tem trabalhado muito com o Ministério Público nesse caso, porque não adianta a gente até procura as prefeituras, né, não é só Divinópolis, as prefeituras, tenta conversar com o gestor. Existe a dificuldade? Existe. Claro que existe, a gente sabe disso. Mas a gente também sabe que desde de trás não houve um planejamento. Né? A pandemia ela não chegou aqui em fevereiro. A gente já sabia dela desde 2019, lá na China. Então, assim, parece que o pessoal estava muito alheio, isso não vai acontecer aqui, não vai chegar para a gente, né? Então, a gente, desde de trás, desde o ano passado, a gente cobrando, né, como é que seria
para poder, como é que seria o planejamento, né? Porque essa pandemia ia chegar aqui. E, infelizmente, você vê o descaso dos servidores públicos com relação aos trabalhadores. Né? Então, por aí. Então, a gente tem trabalhado com o Ministério Público, né? E é demorado e tudo, e tem feito à frente. A gente tem chegado em cada setor que chega a denúncia, a gente tem ido em loco, tem trabalhado em loco, né? Para poder ver, e você vê o descaso e o cansaço desses servidores. Né? Você vê porque a maioria tem família. Né? Então tem essa preocupação, eu estou aqui, eu tenho que voltar para casa, né? Eu tenho que me proteger, eu tenho que proteger o próximo, o que está chegando. E quando eu falo servidor, hoje a questão não é só os servidores. Hoje a questão, ela é de uma população. Né? Quando eu peço uma proteção para o servidor, estou protegendo a população também, que demanda desses cuidados, né, desses profissionais. Então, de início é isso. Bom, para agradecer a fala da Luciana, depois a gente vai voltar em algumas provocações, Luciana. Então, então, passar para o professor Matheus fazer sua apresentação e logo em seguida a gente faz os nosso jogral aqui. E para o pessoal que já está nos assistindo, pode ir colocando comentário, né, logo abaixo aqui no vídeo, perguntas, que aí a gente volta a fazer, né, essa conversa compartilhada aqui com todo mundo. Então, professor Matheus, está contigo. Bom, primeiro, né, nós estamos habituando a esses formatos de live, tudo isso, né? Mas eu acho que vai ficar super bacana esse papo. Primeiramente, agradecer ao colega, né, a companheira André ali, super bacana, agradeço o convite, né, ele que proporcionou esse encontro super bacana. Luciano, é um prazer, nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, mas é um prazer. Tenho acompanhado algumas atividades do Sintran e acho que é super bacana. Você traz alguns pontos que são muito importantes, porque muitas vezes quando a gente está falando dessa situação desses trabalhadores precarizados, na grande mídia, nos maiores veículos de comunicação, a gente fala assim, o caso de Manaus, o caso de Fortaleza, o caso de não sei o que, parece que é algo que é muito distante da nossa realidade, né? Quando, na verdade, aqui em Divinópolis e na nossa região, de forma geral, a situação já está crítica. Não é algo que a gente, nós precisamos pensar o que fazer quando começar, não, já é um dado de realidade. E que mais ainda, que essa pandemia, ela surge para intensificar algumas contradições e uma precarização do trabalho que não é recente, né? Então, acho que isso é talvez o primeiro ponto quando a gente está falando de impacto psicossocial, né? Eu gostaria só de fazer algumas pequenas considerações, então, e depois a gente pode, talvez, ir para esse debate, falar dos nossos casos, dos casos aqui da nossa região, né, de toda essa situação. Então, num primeiro ponto, num panorama mais geral, quando a gente vai entender o campo social, certo? O campo social do trabalho, enquanto categoria sócio-histórica, a dimensão social do trabalho, a gente vai entender que esses trabalhadores, eles já se encontram numa posição de vulnerabilidade muito maior que a população geral. Então, a Organização Mundial de Saúde está estimando que os trabalhadores, entre 8% a 12% dos trabalhadores que estão na linha de frente vão ser infectados, certo? Hoje, a realidade, por exemplo, em São Paulo, já mais de 600 trabalhadores se afastaram do trabalho, certo? Nós temos, ao mesmo tempo, uma série de outras contradições. Então, o primeiro ponto, que é o que a gente costuma debater sempre, falta de EPIs. Então, a gente vê profissionais trabalhando com capas de chuva, profissionais usando aventais cirúrgicos durante 15 dias, profissionais comprando máscaras N95 dos seus próprios bolsos. Então, tem uma série de problemas aí. Agora, tem outros problemas que também tocam no domínio trabalhista da coisa. Então, nós vemos, por exemplo, a precarização do trabalho, que se revela naquele técnico de enfermagem que tem 2 vínculos empregatícios e ele atua num hospital de referência e em uma maternidade. Então, que acaba a precarização do trabalho refletindo uma dinâmica muito perigosa, porque eventualmente esse profissional pode estar levando o vírus numa maternidade, mas ele é só o sintoma de um sistema que está degradado, certo? Outro ponto, alguns hospitais que nós temos acompanhado
que tem ameaçado de demissão os trabalhadores que estão em grupo de risco e que querem se afastar, que não podem, não estão permitindo afastamento. Segundo, que estão impedindo que os profissionais façam denúncias e divulguem suas condições de trabalho. A gente antes imaginava que era só os hospitais de Nova York e Chicago que estavam fazendo isso, e agora já estamos pipocando casos aqui no Brasil de hospitais que estão fazendo isso, sejam públicos e privados, de que não querem transpor a realidade. Antes da gente começar a organizar essa live, uma coisa que eu pensei e comecei a conversar com alguns colegas que estão atuando na linha de frente do Covid, para quase todos eu fiz uma pergunta. Eu disse o seguinte: se você for contaminado, você tem segurança em ser tratado no hospital onde você trabalha? E é triste a resposta, porque a grande parte deles diz: olha, eu sei que se for o caso, eu vou ter que ser tratado aqui, óbvio, depois do isolamento em casa, no caso de internação, mas eu não tenho segurança. Depois que você conhece os bastidores, a gente fica extremamente inseguro da nossa situação, porque a gente sabe da vulnerabilidade e da falta de instrumentos na parte de infraestrutura, mas também de preparo. De que muitas vezes alguns lugares que parece que ainda não tomaram a dimensão, a gestão, estou dizendo, né, não tomou a dimensão da seriedade da coisa. Então não estão capacitando os profissionais não sabem como receber pacientes de Covid e tampouco sabem como se proteger. Para fechar essa análise um pouco mais macro, a gente tem uma estrutura para pensar política de investimento em saúde, de contabilizar os trabalhadores como números. Então, o trabalhador de saúde é um gasto que deve ser reduzido cada vez mais. E aí nós temos uma outra contradição que é muito complicada. Como enxergar que tem um trabalhador ali na base, que é uma pessoa que tem família, que tem uma vida, além desse trabalho, está se expondo, muitas vezes para ganhar muito pouco. Técnico de enfermagem na nossa região aqui ganha R$ 1.200, por isso que muitos têm 2 vínculos empregatícios, inclusive, para fazer plantão de 12 horas. É um trabalho extremamente extenuante, que em situação de pandemia se torna radicalmente perigoso, e parece que todos esses trabalhadores ficam desvestidos, certo? Outro ponto, né? Situação de pandemia, intensificação de jornada de trabalho, porque sobretudo os hospitais e outras unidades de saúde não estão conseguindo acompanhar a reposição de quadros, então vai criando uma série de costuras para fazer com que o serviço também não seja afetado. Então a gente está vendo um prolongamento das jornadas de trabalho, uma coisa que é muito complicada. Outro caso, violências de pacientes e de familiares de pacientes, como nós vimos recentemente na mídia. Um caso, não me lembro, vocês me desculpem, mas um médico, não me lembro o estado, em que os familiares agrediam o médico por uma questão de divergência diagnóstica. Muitos profissionais estão longe de seus pais, de seus cônjuges, inclusive de seus filhos, porque eventualmente estão em grupos de risco, então estão tendo que encontrar formas de se isolar da sua própria família para não colocá-los em risco. Então nós vemos um problema que é sistêmico, né? É um problema que não começa agora, mas que a pandemia parece trazer uma fratura social muito grande, né? E aí, saindo desse campo social, indo para um campo na dimensão existencial do trabalho, eu me permito colocar algumas reflexões aqui, então. Dentro desse contexto, nós vemos que estudos vários já têm apontado que em situações pandêmicas se intensificam os sintomas de ansiedade e depressão entre os trabalhadores. O risco de burnout entre os trabalhadores da saúde os trabalhadores da saúde que estão à frente do cuidado já são os mais vulneráveis e propensos a desenvolver burnout nessa situação de pandemia. Então acho que a gente não precisa nem dizer que se intensifica. O que a gente tem percebido das pessoas que estão no front, que estão na linha de frente, é um aumento da insegurança, da instabilidade, certo? Um sentimento de saturação e de impotência. E aí nós temos que fazer um adendo aqui, que eu acho que vou me permitir não teorizar a coisa, mas trazer uma contribuição dejuriana. O Dejure, quando ele vai analisar as vivências do trabalho, ele vai falar dos mecanismos de defesa que o trabalhador se utiliza como um subterfúgio
para driblar situações patogênicas de sofrimento e de adoecimento no trabalho. Ou seja, na falta de elementos estruturantes da organização do trabalho para manter o meu equilíbrio mental, eu vou buscar, então, alguns mecanismos compensatórios para dar conta disso. Eu trouxe 3 que me parecem muito interessantes e que a gente vê que eventualmente estão acontecendo, e aí eu trago alguns relatos de colegas e de alguns relatos que eu tenho acompanhado de artigos na literatura. O primeiro é um fortalecimento da religiosidade. Então, tem um relato que eu vi em um artigo que eu acho muito interessante, não estava tratando exatamente da questão do Covid, mas era um outro contexto em que a trabalhadora disse: às vezes, quando o plantão está muito tumultuado, a equipe toda faz uma oração pedindo para Deus que nos dê força para continuar. E o segundo é uma trabalhadora que diz: eu rezo sozinho em um canto e eu fico aliviada. Então a gente vai percebendo que muitas vezes essa pessoa o apego à religiosidade, ela funciona como um elemento de estruturação para ela dar conta desse sofrimento no trabalho. Então, essa religiosidade como uma âncora para sustentar esse equilíbrio emocional. O segundo ponto, que às vezes é muito mal entendido e mal interpretado pelos pacientes, é o isolamento psicoafetivo, também muito comum nessas situações. Ou seja, quem nunca foi, eventualmente, em algum serviço de emergência, de urgência e emergência, e falou assim: nossa, mas eu fui tratado com muita frieza, certo? E a gente, muitas vezes, óbvio que tem um limite, né? A gente tem que haver uma empatia, um cuidado, a gente sempre fala disso, mas muitas vezes a gente desconsidera o que aquele trabalhador está vivendo. E a gente vai entender, quando a gente vai analisar a literatura, que o isolamento psicoafetivo, muitas vezes, é uma estratégia defensiva para que esse sujeito dê conta dessa tensão e do desgaste mental proveniente da atividade dele. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma trabalhadora e ela falou assim: eu tento manter a minha atenção no cuidado, mas para não fazer vínculo. Vínculo, para mim, é quando eu levo o problema do paciente para minha casa. E aí existe uma contradição mesmo, que é difícil para essa pessoa dar sentido a esse trabalho. Porque ela diz: olha, eu tento ser o mais empática e oferecer o trabalho e o cuidado mais genuíno possível, mas ao mesmo tempo eu tento me distanciar muito desse paciente e dos seus familiares, em especial quando são casos em que essas pessoas estão correndo um risco de vida, estão na iminência da morte. Ou seja, vamos imaginar em situações como está acontecendo em Manaus, como está acontecendo em São Paulo, Fortaleza, em que que aquele enfermeiro intensivista assiste não sei quantas mortes por dia. Essa pessoa muitas vezes vai se isolar e vai eventualmente ser fria, porque ela precisa disso, ela não tem como elaborar um luto para cada perda dessa, certo? Senão a pessoa despersonaliza, ela não dá conta dessa realidade. Eu termino ouvindo uma frase que eu vi recentemente também, que era de um profissional de saúde, que dizia assim: quem está no meio do tiroteio não pode sentir a bala. Eu acho que é exatamente isso, essa cobrança olha, nós não podemos nos permitir pensar nisso. De novo, eu volto na ideia do mecanismo de defesa. E aí, o terceiro mecanismo de defesa, que também é muito comum nesses casos, é a resposta na forma de descrença e de ceticismo perante o dia a dia. Ou seja, a pessoa parece que não acredita mais tanto no impacto do seu trabalho, mas tampouco na organização do trabalho. Isso muitas vezes, pelo que a gente percebe na literatura, é muito proveniente, principalmente em situações onde há uma contradição muito grande no nível dos valores pessoais dessa pessoa e dos valores operacionalizados no dia a dia da instituição de saúde. E aí eu talvez vou encaminhar para o fim aqui, para falar como que a gente vai pensar a organização do trabalho e as contradições próprias da organização do trabalho, ou seja, o quanto a própria organização, o próprio hospital, também é fonte de sobrecarga psíquica, certo? Primeiro, a gente já sabe que quanto mais burocrático, quanto mais totalitário, quanto mais controlador for a gestão e a organização do trabalho, maior será o sofrimento desses trabalhadores, certo? Se esse trabalhador não tem liberdade para expressar seus sentimentos, para expressar suas inquietações, para expressar suas críticas, difícil, não dá para entender como esse
a gente vai pensar na emancipação desse sujeito no trabalho. É muito difícil, certo? Então, talvez, o que eu diria é que para os gestores que estão atuando na linha de frente disso, para além dessa posição que também é muito contraditória que eles ocupam, mas que seria importante que eles conseguissem apostar no fortalecimento do coletivo de trabalho. Mas esse fortalecimento do coletivo, eu acho que ele é importante, não é aquele fortalecimento que vem com frases prontas, frase motivacional vazia, com negacionismo da gravidade da situação, mas sim é aquele fortalecimento do coletivo que passa por, vamos encarar essa situação juntos, a situação é séria, ela é grave, apesar de todo o contexto que existe, inclusive político, que vai negar a gravidade disso, mas nós estamos aqui, ele é grave, e mais ainda, que se promovam, apesar das dificuldades, espaços de expressão desses trabalhadores, e que esse gestor consiga exercitar uma escuta mais sensível para o sofrimento dos seus subordinados também. E mais ainda, que esse trabalhador consiga eventualmente se sentir respeitado e ouvido ali. Talvez essa é uma das funções também dessa gestão e da organização do trabalho proporcionar essas condições. Entre os pares, é importante que a gente invista também, de novo eu volto, apesar da contradição e das forças que servem para pequenar a vivência do trabalho, para te fazer adoecer, eu acho que esse contexto é extremamente competente para te adoecer, entre os pares, que esses trabalhadores se invistam nos laços de solidariedade, de estima, de cooperação, que consigam, mesmo que os nervos estejam à flor da pele, que o desgaste seja vivido como um fardo muito pesado, serem empáticos uns com os outros e que consigam, entre eles, promover esses laços de fortalecimento, né? Por fim, para os familiares, talvez, acho que é sempre importante que os familiares tenham mais paciência nesse momento, né? Que demonstrem mais apoio, que invistam na escuta, no diálogo, e nós temos que promover essa rede de apoio agora, pensando organização e mobilização das universidades, de sindicato, e que, mais ainda, que tudo isso não acabe na hora que acabar a pandemia, porque a pandemia só vem intensificar. De novo, nós, enquanto sociedade civil, temos a obrigação de enxergar esses trabalhadores de outra forma depois. Não é possível que nós não vamos valorizar novamente, né, a nossa história. Vai acabar essa crise, nós vamos fingir que nada aconteceu e vamos ignorar para a situação desses trabalhadores que estão, sobretudo, na linha de frente do SUS. Talvez que sirva de substrato para que a gente se alimente e incentive a luta desses trabalhadores. Isso é central, né? E que a gente não abandone isso depois, né? Talvez que fique na nossa memória de uma forma que nos mobilize a ação, certo? Acho que, por enquanto, é isso. Vamos fazer um bate-papo. Então, Matheus, obrigado aí pela sua apresentação. É bacana, né, os questionamentos que você traz dentro aí da amplitude que é o trabalho, né, que é um trabalho que, pelo menos academicamente, a gente discute como algo ontológico, todo mundo tem um envolvimento muito forte dentro do campo de trabalho e que a gente precisa realmente fazer essa interlocução com as coisas do mundo, né? E aí nesse bate-papo, né, aproveitando o gancho, trazer um pouco da Luciana. Luciano, o que você já está percebendo dentro aí do âmbito do sindicato, dos trabalhadores que estão, né, na ponta do serviço, uma vez que eu acho que prioritariamente aqui em Divinópolis, quem tem enfrentado a pandemia são trabalhadores do serviço público, né? Exato. E quais questões, tanto nesse campo da materialidade, que a gente sabe, da questão da EPI, da questão, né, que a gente vê da precarização salarial, né, as dificuldades que a gente sabe da nossa região, principalmente de Divinópolis, uma condição de um salário muito baixo. Qual é a compreensão aí que o Sintran já vem trazendo? Sim, eu vou voltar um pouquinho atrás lá na PEC,
95, né? Que é a PEC da morte. Eu não posso deixar de falar disso aqui, porque se congela, né, durante 20 anos o recurso da saúde e educação, que é uma outra área que está sendo muito atacada, que foi, né, por esse governo, e está sendo atacada. Também está aí mostrando o seu valor, né, porque se não fossem os nossos pesquisadores, né, que estão sempre um passo à frente, eu vou dizer assim, eu não sei, eu acho que o cenário poderia ser até pior. Eu acabei de ver uma matéria agora, se eu não me engano, foram o pessoal da PUC, não sei se foi a PUC São Paulo, não vou me arriscar a falar, mas que acabaram de fazer um respirador artificial aqui, R$1.000. Né? O mais barato que a gente encontra aí é 15 mil. E aí me vem essa PEC e me congela, né? E vai tirando desses trabalhadores de frente, né, a oportunidade de avançar naquilo que eles podem, né, que é a questão da ciência, né, de tudo. Com relação aos EPIs, eu vou te dizer que o ataque ao trabalhador, ele começou lá atrás, nessa PEC. A gente vê aí, eu não quero dizer o seguinte, que o governo, ele ataca sempre que pode os servidores públicos. E é justamente porque a noção que a gente tem é esse servidor de ponta, mas não é esse, a gente sabe que não é esse servidor. Então, o que acontece? Então, esse ataque é constante. Né? Se partiu de cima, aqui embaixo eu também posso fazer isso. O que a gente vê, a pandemia ela veio para escancarar um problema que já existia. Aí talvez não venha à tona, por quê? Porque eu não tenho para todo mundo, mas eu tenho 1, 2 equipamentos aqui para uma hora de emergência. Mas esse problema já existia. Né? E isso é falta de gestão. É falta do gestor olhar com carinho para a saúde da sua população. Ao invés de investir nesse profissional que está na frente, não, eu vou retirar mesmo direito. É o que acontece. Eu posso dizer isso aqui claramente, aqui em Divinópolis, que existe existe como é que eu vou dizer? Existe aqui um vício de que se tem que tirar a insalubridade do trabalhador que está na ponta. Eu não entendo por quê. É que quando chega uma pandemia dessa, fica todo mundo desesperado. Não tem salubridade, não tem para onde ir, não tem para onde partir, porque não tem EPI, não tem nada, e ao mesmo tempo tem que estar lá, né? Tem que estar presente. Por quê? Porque ele é de frente, ele tem essa consciência. O André falou muito bem dessa questão dele estar, né? E o André não, Matheus, quando você fala do isolamento psicoafetivo, sabe? Isso acontece ainda por causa de uma pandemia. Eu sou da área de saúde, trabalhei muitos anos no pronto-socorro, então eu assisti isso, né, durante muito tempo com os nossos profissionais, que estavam lá, profissionais de ponta. Né? Por quê? Porque é esse estresse do trabalho, né, não ter essa sustentabilidade que deveria ter do gestor e não tem. Infelizmente não tem. Tá? E não é só Divinópolis. Tá? Também, André, não é só a questão, eu estou respondendo aqui pelos servidores, porque essa realidade eu conheço. Né? Mas eu acredito que nas instituições privadas também não seja diferente. Tá? A gente conversa muito com o pessoal, então não está muito diferente do nosso setor aí, que é público. Então, é complicado, porque eu acredito, né, com essa flexibilização, vai piorar mais ainda. Divinópolis teve no começo, quando o prefeito ele soltou o decreto, né, de isolamento, Divinópolis na primeira e na segunda semana, assim, seguiu a risca. Eu não sei se é porque estava aquele medo apocalíptico, esse negócio apocalíptico, né, e agora já relaxou. E aí eu estou vendo os nossos servidores que nessas 2 primeiras semanas que já sofreram, né, com essa flexibilização, vai acarretar mais ainda para eles, vai ser muito mais pesado, né, e essa falta de recurso e de valorização mesmo. Mas, assim, eu acho que o que eu vejo, sim, também, que a entrega desse pessoal, é o pessoal de sair de casa, mesmo nessas condições terríveis,
sai de casa, né, larga a família, igual você falou, muitas vezes larga a família, filho, marido, para poder estar lá cumprindo com a sua obrigação. E é lamentável ver esse ponto que chegou, o descaso do serviço público para com esses trabalhadores de ponto. E houve dentro dessa área da saúde, a gente soube de alguns casos, acho que teve um no Planalto, né, de um servidor teve um médico positivo. Parece que no São João de Deus também já tem muitos profissionais afastados. Exato. No nosso caso aqui, servidores públicos, nós tem esse caso do Planalto, que foi um médico e mais 3 servidores que foram afastados, né? E realmente esse do São João de Deus. Com todo o cuidado, né, com toda a dificuldade, porque não tem, gente, estou dizendo que não tem, porque não tem. A EPI, falta mesmo. Vai dar aí para uma semana, com essa abertura agora, e depois não sei como é que vai ser. Então você vê eles esforçando mesmo, eles levam a máscara de casa, também não é a indicada, né, porque esses profissionais de ponto tem que ser a N95, a gente sabe disso. Então, muitas das vezes eles estão levando desde casa. Por quê? Porque eu não tenho, a prefeitura não me dá, eu vou ter que me cuidar de alguma forma, porque eu preciso voltar para casa, né, preciso voltar para os meus. Então, assim, eu digo que, graças a Deus, foram só esses 2 casos, por enquanto, dentro, né, dos casos da saúde, que a gente sabe, né, que foi notificado. Né? Tem isso também, né, porque a gente não sabe da subnotificação, como é que ficou. Mas a gente está atento, está acompanhando, né, em loco. A gente está, desde o primeiro decreto trabalhando em loco. Né? Fomos em vários PSFs, fomos, inclusive, no cemitério. Cemitério, então, total falta de EPI e aí de informação, porque os companheiros que ficam à frente não tem a menor condição. Você fala, informa do que precisa, do EPI, do uso do EPI, e eles, eu não sei se é por pouca qualificação, não conseguem entender ou não querem entender esse momento difícil que a gente está passando. Mas, graças a Deus, foram só esses 2 casos mesmo que a gente tem conhecimento. Eu acho que, se você me permite, André, óbvio que eu acho que a gente tem que apoiar todos esses trabalhadores, né? E a gente tem que estar junto das suas lutas, endossando as suas lutas e fazer, nós somos parte de tudo isso, né? Mas é impressionante, sem querer romantizar a situação, né? Mas é impressionante o quanto são fortes esses profissionais também, né? Porque, no fim das contas, o que a gente está falando tem pouquíssima estrutura no campo social, por parte da infraestrutura e de reconhecimento da sociedade civil, de fato, porque eu acho que é bacana a gente bater palminha da varanda, mas isso não bota comida no prato de ninguém. No fim das contas, não sobra tudo para esse trabalhador lidar com esse sofrimento sozinho. Então, há um processo de individualização desse sofrimento. Então, você pega uma série de contradições no campo do trabalho e joga nas costas desse trabalhador, certo? Agora, nos surpreende, mesmo assim, como esses trabalhadores conseguem, mesmo nessas condições totalmente adversas, transformar, e muitas vezes, esse sofrimento patogênico, destrutivo, num sofrimento criativo, às vezes, né? Agora, de novo, isso não quer dizer que a gente deve romantizar a profissão, achar que basta só amar, que não é assim, a gente tem que ter estrutura, né? É muito importante e que a gente esteja aprendendo essas lições, né? Porque lidar com tantas contradições no mesmo ofício é extremamente extenuante. E aí, acho que a Luciana está muito próxima a essa realidade, não cabe a gente entrar nisso aqui, mas, de novo, toda essa crítica que nós estamos fazendo se estende para o campo da saúde, mas também para o campo da educação. Os professores do estado, do município, estão tão adoecidos quanto os da saúde, tá? Que, novamente, eles sofrem do mesmo problema. A gente pega uma série de conflitos que são da ordem do coletivo, do social, e terceirizam para esses espaços, para as instituições de saúde e para as instituições de ensino. E joga todas as responsabilidades de todas as mazelas sociais nas costas desses profissionais. Aí é difícil, né? Então, para pensar em melhores condições de trabalho, a gente tem que pensar em investimento nessas pessoas, nas suas condições, mas também na formação e no desenvolvimento dessas pessoas. Porque não dá, com o salário mínimo, não há amor que sustente. Você vai ter que ter 2 vínculos empregatícios, e a gente está falando tudo isso
num cenário que é muito complicado. Por exemplo, a gente está vendo essa pandemia tá trazendo as derrocadas daquele modelo de contratação pelas OAS. A gente está vendo os trabalhadores que são técnicos contratados em OAS da empregadora, que na verdade eles são terceirizados, né? Da empregadora, na hora que esse sujeito está com suspeita de teste, eles não dão nenhum apoio para essas pessoas. Muitos lugares estão negando testes para essas pessoas. Então falam, olha, vai para sua casa, mas nós temos pouco teste, você não vai fazer teste. Só se intensificar assim. Então, tá uma série de problemáticas muito complexas aí, que vem de um modelo de contratação que foi distorcido e que revela vários problemas, quem sabe. Né? Exato. Se me permite, o professor André, o Matheus, ele coloca isso no artigo dele muito, muito bem colocado, né, que hoje uma massa, né, ela olhou para o SUS diferenciado, ela viu que o SUS é que está dando sustentação nessa pandemia aqui. E aí, quando o professor fala isso e diz que a gente precisa valorizar esses trabalhadores de ponta, né? Trabalhador de ponta, ele não quer só palma na varanda, não. Ele quer ser reconhecido lá no trabalho dele. Entendeu? Ele quer, no final do mês, tenha lá o salário dele, com a insalubridade que ele tem direito. Ele quer ter acesso à EPI para ele poder desenvolver o trabalho dele. Né? Então, é isso que ele quer. E que bom que eu vou dizer que o SUS está dando um show aqui no Brasil. Está mostrando para o resto do mundo, olha, funciona. Né? A gente sabe, e tem funcionado com toda, precário, mas mesmo assim tem dado certo, com toda dificuldade. E talvez seja mérito deste profissional que está lá na frente, que está fazendo a diferença nesse momento. Porque ninguém, eu acho que nenhum de nós estava preparado para essa pandemia. A verdade é essa. Né? Então nós não estávamos. O governo, que já não estava nem aí para educação e saúde, né, se viu despreparado, porque ele queria fazer o desmonte. Vamos desmontar a educação, vamos desmontar a saúde. E aí, de repente, chega essa pandemia. E quem está segurando? É esse pessoal da ponta. Né? São os nossos cientistas da Fiocruz que estão fazendo kit, né, para a gente poder... Esses 35 mil kits de teste no mês passado, vai sair mais 40 mil agora. Com toda dificuldade, porque não tem nem dinheiro para fazer isso, não tem investimento. Né? Então, esse é o pessoal que faz. E eu acho que é por aí mesmo, a gente tem que valorizar. Não estou falando isso só contra o servidor, não, a gente. Estou falando isso pelo trabalhador de ponta, aquele que está lá na ponta. E a gente precisa, sim, voltar os nossos olhos, tanto para a saúde quanto para a educação. E esses sistemas universais que a gente está vendo, né, no mundo, né, são os que estão dando mais resultados, né? Se a gente for pegar a Inglaterra, a Alemanha, né, o caso do Brasil, e aqueles sistemas onde não há essa universalização, o americano, por exemplo, tem se mostrado completamente falido. Né, e tem essa vertente dentro da Organização Mundial de Saúde de defesa dos sistemas universais. Né? Então isso... e nessa tendência que está sendo construída de que haverá novas epidemias, né, e que inclusive essa é uma das mais leves, pelo visto, a gente vai enfrentar, então há uma nova reorganização realmente do serviço de saúde urgentemente, né? Então acho que essa é uma tendência que a gente vai ter que se haver. E acho que é o debate pós-pandemia mesmo, né, que está sendo disputado dentro desse cenário, né, como que nós, trabalhadores da saúde, do campo da educação, vamos saber manusear, né, nesse novo mundo que está sendo construído por aí. Porque, querendo ou não, se nós estamos na universidade, né, temos, no mínimo, 40 alunos numa sala de aula. E muitos alunos que vêm de fora, de outras cidades. Né, que aí vem de ônibus, vem de van, vem de carona, vem a pé, né, que é um possível transmissor muito grande. E aí a gente tem que ter esse cuidado, eu acho que é essa uma discussão dentro do campo da educação, de realmente não abrir qualquer espaço de ensino agora, porque ali vai ser uma bomba relógio, né? Se eu não me engano, não lembro onde que eu vi, se Curitiba, que abriu, Florianópolis, que abriu recentemente a cidade, já teve um aumento, né, de
de acesso ao serviço de saúde, acesso, né, à quantidade de pessoas já com sintomas vinculados ao Covid. Então, esse é um problema que a gente vai ter. Professor Matheus, tem uma pergunta aqui, acho que de um aluno seu, né? Essa questão de não aceitar usar EPI, caso que a Luciana trouxe, cemitérios, pode ser considerado como uma estratégia de defesa do trabalhador frente à dureza do trabalho que realiza? Bom, poderia comentar isso? É uma tese de doutorado que você está pedindo, né? Não, eu acho que é super pertinente essa situação, né? Eu acho que o próprio Dejur, em vários trabalhos dele, ele vai demonstrar estratégias coletivas de defesa que servem para confrontar a exposição ao risco, certo? Então, por exemplo, ele vai falar na construção civil, a virilidade e as exposições dessa masculinidade. Então, eu não vou seguir as normativas ergonômicas, não vou usar todos os EPIs, etc. Funcionam como um recurso defensivo para que eu não me confronte vamos dizer assim, com a aridez do risco desse meu ofício. Eu acho que pode ser considerado, sem dúvida, por uma perspectiva dejuriana, mas, ao mesmo tempo, eu trago um outro exemplo, né? Existem trabalhadores também que se servem de algumas estratégias defensivas para chamar a atenção dessa contradição do trabalho. Recentemente, num podcast que eu ouço, eu ouvi um caso de um coveiro em Cristiano Ottoni, em que ele fez o seguinte: já há 4 anos, sei lá quantos anos trabalhando lá, ele nunca tinha recebido nem bota. Então, por condições muito precárias de trabalho, ele usava sacola de plástico nas mãos para conseguir. Aí, o que ele começou a fazer? Ele começou, a toda vez que quando havia alguma vítima, alguma coisa, ele ia trabalhar com blusas de bandas de rock como Sepultura, Grave, e começou a divulgar isso. E aí isso causava um mal-estar nas pessoas que o viam trabalhando dessa forma. Isso serviu de mote propulsor para ele conseguir alguns EPIs básicos, como a bota, por exemplo, certo? Então, cada trabalhador e cada grupo de trabalhador vai se servindo de um leque de inventividade que é sempre surpreendente, né? Mas, de fato, às vezes a recusa ao uso do EPI, ela pode servir como uma estratégia de defesa, sim, certo? É difícil, mas acontece. Eu vejo, né, o professor Matheus falando aí, é uma questão de cultura mesmo. Falta tanto EPI na prefeitura que quando se tem, parece que não quer usar, você está entendendo? Então, assim, tem uma bota, geralmente tinha uma bota, uma luva, né, que também não são as recomendadas, aquelas, não vou dizer, são recomendadas mesmo, que são certas. E aí, nesse momento de pandemia, aí você chega e você fala, cadê sua bota? Fala, não, vem cá, eu tenho a bota, tá ali dentro. Então, eles vêm ainda, não, só tem que usar agora. Luciana, é uma questão e tem um outro ponto também, que é o seguinte: muitos EPIs, eles tornam o processo de trabalho mais lento. O EPI, muitas vezes, então, um exemplo caricatural, é aquele, quando existia mais corte de cana, os EPIs para corte de cana pesavam quase 5 quilos. Você perde produção. Por exemplo, pessoas que trabalham com limpeza, tem muitas que são muito relutantes em usar luvas, porque a luva atrapalha a limpeza. Tem uma série, as botas mesmo, tem botas que têm uma ergonomia, uma dinâmica ruim, me fugiu a palavra, mas que às vezes atrapalham o trabalho. E aí também tem muitas pessoas que não usam exatamente por isso. Falam, olha, eu faço isso, me atrapalha no exercício do meu trabalho. Então a gente tem que entender também qual que é a vivência desse EPI para cada grupo desses trabalhadores, né? Senão, às vezes a gente fala, olha, e o EPI? Mas às vezes está comprando um negócio que é extremamente desconfortável, que a pessoa não vai conseguir ficar 10 horas com aquilo no pé de jeito nenhum. Então, é super complexo isso. Eu falo, às vezes você vai comprar a bota mais barata, mas a bota mais barata destrói o pé do trabalhador, ele não consegue usar. Dá também, então... Porque às vezes é muito comum, né, que muitos gestores falam assim, falta de vergonha na cara, porque tem aí ele não usa. Não é, né? Vamos entender de fato como que é a realidade desse trabalhador. Isso é o grande, acho que é o grande desafio que nós temos hoje,
é que os gestores que pensam as políticas de saúde não conhecem a realidade dos trabalhadores de saúde. Então a gente fica falando sempre no campo da área do trabalho que a gente tem que partir sempre do conhecimento do trabalhador, da vivência desse trabalhador, mas contraditoriamente quem faz a política não se interessa por essa vivência e não conhece essa vivência. Muitas vezes, eu desconheço o município de Divinópolis nesse sentido, mas em outros municípios onde eu já atuei, sempre existiu uma distância muito grande entre a forma como as secretarias de saúde e educação concebem os dispositivos e a forma como ocorre o trabalho. E aí a gente volta no que o Dejur fala de trabalho prescrito e real, né? Às vezes a secretaria leva lá, na unidade básica de saúde, manuais de boas práticas, vocês têm que ter esse indicador, ficar acontecendo isso. Aí, para alimentar os indicadores, você tem o seu trabalho extremamente prejudicado, você perde tempo do cuidado para ficar alimentando o software de gestão, você tem que, se você for seguir os manuais de boas práticas, você não faz seu trabalho, porque não condizem nada com a realidade. Então, a gente tem pessoas que pensam a política que não conhecem. Essa que é a grande dificuldade que nós temos hoje. E nós também falhamos nessa organização. Porque nós também, há uma dificuldade, eu retomo aquela questão da sociedade civil, de que a gente sempre faz, eu acho que eu retomo essa crítica sempre à universidade também, na universidade a gente sempre acaba fazendo o trabalho de formiguinha, e os sindicatos também, porque a gente não consegue. E aí fica sempre formiguinha, a gente nunca chega nesses níveis, nessas instâncias superiores, que são as decisórias. E quando chega, a gente chega a gente é tratado de uma forma como se fosse, são demandas em segundo plano, isso é perfumaria. No campo da psicologia, então, isso é um prato cheio, né? Falar de sofrimento no trabalho é perfumaria, tem tanta coisa. Aí, de repente, na hora que começa todo mundo a adoecer, aí vão procurar sindicato, aí vão procurar outras coisas, né? Ou a psicologia na universidade. Mas é isso, né? Ninguém olha o sofrimento e fala o número de sofrimento no trabalho é afastamento, que é quando depois que o negócio já se consumou. É dificílimo pensar. Nesse sentido, professor Matheus, eu posso dizer que Divinópolis, nesses 2 anos, né, ele está um passo à frente. Por quê? Porque hoje o nosso secretário ele é técnico, né? É um cara da saúde. Divinópolis está 100%? Não. Sabe? Mas eu acredito que se não tivesse esse técnico à frente hoje da saúde, nós estaríamos mais atrasados um pouco. Né? Com relação aos sindicatos, você tem toda a razão quando você fala isso, e o meio que a gente tem de estar participando é o quê? Através dos conselhos. Né? Hoje nós temos a cadeira no conselho de saúde, da educação, então é através de lá que a gente faz se ouvir, faz os servidores, o trabalhador ser ouvido. Através desses conselhos. E não tem outro caminho, não, gente. Não tem. Se a gente, não tem receita mágica, né? Não tem, porque se a gente não começar a assumir essas cadeiras e tomar frente, né, não vai andar. Aí é o que ele falou, não tem fórmula mágica. É por aí. A gente tem que tomar nessa questão mesmo dos conselhos e ser participativo. Também não adianta ter só a cadeira e não participar, tá, gente? Tem que entender um pouquinho, né, e contribuir para a melhoria da saúde na cidade. E nesse aspecto das questões das parcerias que podem ser apresentadas, né? Então a Luciana apresentou que os sindicatos têm conversado bem, né, com o Ministério Público. Né? Nesse ponto eu vejo que a universidade aqui na UEM, a gente se isolou também, né? Acho que falta a gente fazer em algum momento uma conversa mais forte com a cidade, né? E a gente tem tentado responder algumas demandas mais internas, né? Então internamente tem alguns professores que têm dentro da área da química, então eles produziram, né, álcool em gel para distribuir, né, para o hospital, para alguns espaços, né? Alguns professores tentando responder um pouco da demanda interna, né, do auxílio aos estudantes, nós da psicologia tentando organizar estratégias de diminuir um pouco, né, o sofrimento dos nossos estudantes, mas aí perguntando tanto para o Matheus quanto para a Luciana, né, dessas parcerias, né? Eu acho que uma das palavras de ordem que vai ser nesse novo mundo que supostamente está para vir
vão ser essas construções mais coletivas, conversas mais horizontalizadas, né? Então, Exato. como que a gente pode pensar nessas parcerias? Se me permite primeiro aqui, professor Matheus, desde o ano passado, nós do Sintran, a diretoria do Sintran, a gente já vinha preocupado com a saúde do servidor. Nós tivemos casos de suicídios durante um ano e isso deixou a gente muito assustado, porque a gente já vinha acompanhando a saúde, não só mental, mas como um todo do trabalhador. Então, através do Sintran e do CRECH, né, nós montamos uma frente para estudar, junto com a Universidade Federal. Fica o convite também para o UENG, se quiser fazer parte dessa frente junto com a gente, seja bem-vindo. Tá? Nós começamos, então, nós sentamos, tivemos 2 reuniões, veio a pandemia. A gente precisa retomar. Agora é um novo mundo, a gente vai ter que se adequar. Essa questão de usar máscara, de álcool gel, gente, isso aí, a gente vai ter que acostumar com isso, porque nos próximos anos, isso não vai acabar o mês que vem, nem em agosto, né? Quem dera, mas não vai. Então, é uma questão da gente se adaptar agora, né? Esse novo mundo, e é novo e tem que ser novo mesmo, né? Não dá para a gente viver como a gente está vivendo, naquele mundo muito materialista, individualista, né? Se nós não pensarmos como um todo, pensar no outro, né? Hoje eu não vou cuidar só de mim, eu tenho que cuidar do outro, né? Então não tem jeito. Então, assim, a gente partiu para isso aí. Vamos fazer essa frente? Vamos estudar o que pode ser feito. Eu vou dizer a 4 mãos, né? Sindicato, prefeitura, universidade, né? O que nós podemos fazer? Então, assim, nós começamos, né? Eu espero, assim que terminar, eu vou dizer, essa parte mais difícil dessa quarentena, a gente retomar esse processo, tem que ser urgente, né? Porque agora também o cenário é diferente daquele que a gente estava trabalhando. Existe aquele cenário, mas existe este agora. Então, fica o convite para a gente poder dividir isso também com vocês. Sejam bem-vindos, né? À nossa frente aqui, da saúde do trabalhador, né? Para somar força, para a gente ver o que a gente pode fazer. Não só para os servidores, tá, gente? Porque às vezes a gente fica falando só de servidor, não é. Aí essa frente é para os trabalhadores. A gente tem os sindicatos unificados, a gente sempre tem reunião, servidores, metalúrgicos, então são todos, pessoal da saúde, privado, então estão todos aqui sentados reunindo o que a gente pode melhorar. Eu acho que toda contribuição que puder vir, né, seja da Universidade Federal, da UENG, seja de uma empresa que quiser participar com a gente, é bem-vindo. Eu acho que essa discussão, mais do que nunca agora, vai ser muito importante. Eu acho que eu endosso tudo que a Luciana disse, eu concordo totalmente. Acho que, de fato, a gente vai ter que lidar com a nova forma de sociabilidade, e que eu acho que para nós brasileiros é muito difícil isso, né? Porque nós somos um pouco muito calorosos, né? De abraçar, de não sei o quê. Mas a gente vai ter que lidar com isso, eu acho. E quanto a essa mobilização, eu acredito muito talvez ali na triangulação, né, entre os dispositivos, entre sindicato e universidade. Eu acho que todas as universidades, mas em especial as públicas, que investem em pesquisa e extensão muito mais que as privadas, porque eu acho que a gente faz essas parcerias no processo de pesquisa e da extensão. Então, eu acho que é super bacana, né? Estou chegando agora na região, já tive algumas conversas com o Sintran, inclusive a gente acha que tem parcerias que eu quero apresentar para vocês, Luciana, depois que acabar é um prazer. Pandemia. E eu acho que por meio desse, nós temos que se fazer presentes nesses espaços, e aí, a partir dessa triangulação, ocupar esses espaços legítimos de representação que a Luciana trouxe, que acho que são fundamentais, né? Mas eu acho que é um compromisso político que nós temos, né? É fundamental que a gente consiga fazer isso, né? Não dá para nós, a gente não pode pensar de uma forma individualista, de falar, olha, eu estou aqui no minha função é isso, não. Vamos pensar de uma forma ampliada no território todo, entender quais são as particularidades desse território, né? Que é enorme, né? Se a gente for pensar o espaço que o Sintran contempla hoje, mais de 30 municípios, é muita coisa, né? Então é muito potente usar esse espaço para isso, né? Mais ou menos por aí, né, André? E mais do que nunca a gente precisa dessa parceria, só para explicar para vocês, tá? São 37 cidades
e são 5 diretores para tomar conta de 37 cidades. Então, por aí você vê que é complicado, né? Mas a gente corre atrás, divide, vê, né? Então, assim, é muito complicado. A gente precisa dessas parcerias para estar nos ajudando, sim. Divinópolis é uma cidade polo muito grande, cheia. Talvez o maior problema seja Divinópolis, mas as outras também têm, né? E os problemas são todos parecidos, né? Mas a gente precisa, sim, de fazer essas parcerias para nos ajudar, porque senão a gente não consegue chegar em todo mundo, né? Em todos os trabalhadores. Olha, nós já estamos com 55 minutos, né, de live. Então, assim, para a gente finalizar, né, assim, dar um tempo tanto para a Luciana quanto para o professor Matheus responder uma pergunta simples, né? Assim, o que a gente pode esperar, né, para o que vem pela frente, né, no âmbito do trabalho, no âmbito sindical, né, quais são as perspectivas de futuro? Fique à vontade, Luciana. Tá, obrigado. Bom, no âmbito sindical, né, a destruição sindical já veio lá de trás, né, gente? Com o Temer, eu vou ser muito honesta, essa destruição para acabar mesmo com o sindicato. E essa política vem caminhando, tirou a contribuição sindical, agora com o nosso presidente não é diferente. Então você vê que é para acabar mesmo com os sindicatos, que representa a legitimidade do trabalhador, né? Mas estamos aí, eu morro de pé, mas eu luto, entendeu? E com a questão de trabalho, você já vê também que é para acabar. A gente está aí vendo a redução, as possibilidades de redução do salário. O trabalhador já está na frente, ainda pode ser que ele reduza 25%, 75%, 50% do seu salário, né? Se eu não me engano, foi um dos maiores pedidos que teve agora, com essa abertura, né? E vejo essa questão da pandemia juntando isso tudo, né? Que não vai ser fácil, não vai ser fácil, né? E nós vamos precisar de todo mundo mesmo, todo mundo. Lamento essa PEC, né? E aí eu vou dizer, graças a Deus, que congelou, mas ele teve que liberar, né? Ele teve que voltar atrás e está liberando, ele não esperava isso, né? E espero que esses ataques ao trabalhador, a educação, né? São principalmente a educação que mais sofre com os ataques do governo, né? Que sejam repensados depois dessa pandemia, porque não pode ser assim, né? Se não fosse aí o cientista, a educação, o pessoal, eu acho que a gente teria muito mais dificuldade do que nós temos hoje. Então, assim, não vai ser um momento, não vai ser fácil, eu acredito que nos próximos 2, 3 anos, né? Mas eu acho que com a união de todos, a gente vai conseguir vencer mais essa, né? E assim espero que aconteça. Bom, acho que para finalizar, o André coloca uma questão dificílima, né? Eu acho que, na verdade, nós estamos vivendo no Brasil uma crise de saúde, né? Uma crise social, uma crise econômica e uma crise política, certo? Acho que a primeira que nós vamos superar, ao que tudo indica, é a sanitária da saúde. Mas a crise social, ela não foi inaugurada agora, ela já existe há muito tempo, eu acho que ela tende a só se intensificar. O que é público tende a ser cada vez mais atacado mesmo, acho que é difícil. O bem público, de forma geral, né? Acho que há um discurso que ele não se endereça a essa dinâmica do bem público. Terceiro, a crise econômica, pelo que nós estamos vendo também, nós estamos falando de um contexto de recessão global, que não é particularidade do Brasil, mas que no Brasil se intensifica, porque a gente já vinha num processo de recessão, de uma recuperação discretíssima, que não dá nem para considerar recuperação, mas desde 2014 o Brasil está estacionado. E a crise política não tem como saber. Eu acho que eu nem me arrisco a dar pitaco nisso, porque é impossível mesmo. Eu acho que cabe a nós, acho que a gente tem que se manter fiel ao nosso trabalho, é um trabalho ético, né, um trabalho
sempre, para mim, eu me oriento sempre pela preocupação com esses trabalhadores e com as vivências de sofrimento e com as condições de trabalho dessas pessoas. E nós nem falamos aqui o maior problema do Brasil, que são os trabalhadores informais. São quase 40 milhões de pessoas, tudo indica que esse número tende a aumentar. Nós estamos falando de uma população que tem uma qualificação baixa, em um contexto extremamente preocupante. Se a gente for pensar o futuro do trabalho, ferrou tudo. Mas eu sou otimista no campo das micropolíticas, mas o cenário macro, de fato, ele é bem desanimador, infelizmente. Nós tivemos aqui uma pergunta muito bacana, que eu acho que não dá para fugir dela, né, do Matheus Mancuso, né? Perfeito. Que serve para vocês dois, né? Vocês acreditam que essa pandemia poderá trazer um aprendizado para que os gestores mudem o modo de ver o trabalho dos seus subordinados? E aí, vocês puderem responder rapidamente. Por favor, fique à vontade, Luciana. Aqui, eu acredito que não, tá? Porque essa visão, ela é mais de um sistema, né? É um sistema político. O que nós precisamos mudar é o sistema, não é? O gestor, ele pode ter até boa intenção, né? Mas existe todo um sistema atrás aí. Então, eu não acredito muito nisso, não. Tá? Que essa pandemia vai mudar. Não, pode melhorar um pouquinho, mas mudar, de fato, a gente precisa fazer uma reforma política para que essas questões sociais andem. Eu acho que são dois, acho que no nível dos gestores, entendendo aqueles que estão pensando as políticas, eu talvez concorde com a Luciana. Eu acho que é muito difícil mesmo. No outro nível, daqueles gestores que estão, por exemplo, o gestor de uma equipe hospitalar, tudo isso, eu acho que é difícil também colocar essa questão, porque esse trabalhador também está numa dinâmica de sofrimento, se não igual, até mais intensa que seus subordinados. Ele está vivenciando a precariedade de diferentes formas, mas ele está ali sofrendo com aquele contexto também. Mas talvez isso seja um convite para ele exercitar uma escuta mais sensível dos seus subordinados, isso sim. Agora, eu não acho que ele consegue fazer grandes mudanças na estrutura, não, acho que é muito difícil. Talvez, de novo, ele consiga fazer mudanças micro no espaço de trabalho dele, na organização de trabalho, mas no sistema, de forma geral, eu acho muito difícil, né? Bom, acho que essa 1 hora de live dá para a gente aproveitar bastante, né? Uma vez que a gente não é sertanejo, né? A gente não é cantor, ficar 3, 4 horas perdendo o público, né? Assim, agradecer enormemente, né, a Luciana pela disponibilidade, de ter aceito o nosso convite, né, já desde o início, né? Acho que é um prazer enorme termos aqui a fala da representante do Sintran, né, para apresentar um pouco, para apresentar para a gente, né, o que está acontecendo na região. Agradecer também ao professor Matheus, né, de ter aceito também, né, de participar dessa live, de conduzir também essa discussão. Aos que assistiram também, né, a gente estreando essa modalidade nova, acho que foi muito bacana de termos os 3 aqui na tela, né? E também aos que assistiram, lembrar que, né, haverá o registro dessa live lá no Facebook, né? Aqueles que quiserem revisitar a qualquer momento, está lá à disposição. A gente espera fazer um 4º evento em breve, né? Assim que a gente tiver os novos convidados e aí repensar essas estratégias, acho que vai ser muito bacana. Então, agradecer novamente ao Matheus e à Luciana. Eu espero contar com a participação deles em outros momentos também. Obrigado, André. Prazer, viu, Luciana? Prazer foi todo meu. Quero agradecer, André. Espero ter contribuído com vocês aí nessa live, né? E colocar à disposição, tá? Não só para a live. Se precisar de alguém, o sindicato está aqui, porta aberta para vocês, tá? Se quiser discutir outras coisas, estamos aqui à disposição. Não só eu, como toda a diretoria. Tá? E o espaço também para vocês, quando precisarem. Tá? Agradeço, mando um abraço para todos os estudantes, né?
e pedir o pessoal para ficar em casa, né? Fique em casa, gente. Se puder, fique em casa. Quem pode, Tá fique bom? em casa. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, pessoal. Boa tarde e boa semana a todos. Abraço. Tchau, tchau. Até mais.